Eu vou ver com vocês aqui o que que tá, como é que tá o pé da matéria, pra gente conversar aqui. Então vamos lá. Bom, conjuntos. Minha tela foi para vocês, né? Vocês estão vendo a minha tela, né? Isso, está no Word. Beleza. Então vamos lá. Conjuntos, propriedades e operações. Isso aqui a gente já viu. Ok. Relações. Relação de equivalência. Relação e relação de equivalência. Relação. A gente viu que é a relação primeiro. Eu já falei sobre relação de equivalência. Falta a gente falar sobre relação de ordem. Eu meio que já toquei nisso, mas ainda vou falar. Função, definição, operações, classificações, inversão de função. Isso aí a gente já conversou. E aí falta lógica, propriedades e métodos de demonstrações. Na verdade, os métodos de demonstrações a gente já viu. Então, tem uma parte que a gente aqui já viu, que é o mais importante na questão da lógica aqui, tá? Mas eu vou ainda rever um pouquinho isso daí com vocês, tá? Que é nessa parte aqui de métodos de demonstrações, ó, por exemplo, aqui tá, ó, provas matemáticas por indução, matemática, por contradição e tal. Então eu ainda vou voltar e falar um pouquinho mais aqui para ficar um pouco mais claro disso daqui para vocês, tá? E falar um pouquinho mais de funções aqui, ainda falar um pouquinho mais aí, tá? Mas a gente está praticamente com a matéria fechada, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês aí, tá? Bom, eu pedi para vocês, já coloquei lá uma segunda atividade. Essa atividade que eu coloquei, não lembro a data para entregar, eu coloquei uma data lá para entregar. Deixa eu ver aqui como é que tá a data aqui. Instruções, data de entrega 3 de dezembro, tá? Então não esquece que aquela atividade 1 que é para fazer agora, refazer ela de novo, né? Refazer a atividade 1, agora fazer ela direitinho e tal, né? Tudo certinho. Para entregar dia 3 de dezembro, ela refeita, tá? Para daí a gente somar com a nota do que foi apresentado primeiro e ver o que que dá. Bom, com essa segunda atividade daí eu já vou ter as notas que eu preciso de vocês para a disciplina, tá? Eu estou pensando aqui se eu ainda vou pôr mais alguma atividade para vocês me entregar, para ter mais uma nota, não sei, eu estou pensando aqui ainda, tá? Talvez eu coloque. E aí eu vou pensar nesse final de semana para colocar para vocês me entregar aí até o final de dezembro. Quer dizer, não pode ser até o final, né? Mas lá pela semana do dia 15 de dezembro, alguma coisa assim, tá? Aí eu vou pensar nisso daí. Bom, é... hoje acho que eu vou falar um pouquinho para vocês de novo. Quer dizer, vou abrir para vocês poderem perguntar, na verdade, para mim ver como é que tá o pé da coisa. Então, isso aqui tá sobre os métodos de demonstração. Então, deixa eu antes de vamos lá. Então, a questão dos métodos de sobre a questão dos métodos de demonstração. Então, olha só. Métodos de demonstração. Bom, quando a gente tem uma afirmação lógica, que a gente pode classificar ela como verdadeira ou falsa, então eu tenho lá uma afirmação, que eu posso classificar como verdadeira
ou zero, né? Então, verdadeira ou falsa, tá? Pode usar também um Vzinho e um Fzinho, vocês podem encontrar na literatura, tá? Eu costumo usar o 1 e o 0 mesmo. Bom, essa afirmação, vamos ver então como que ela é, do que ela é composta, tá? Ela é composta de proposições. Então o que eu tô aqui agora fazendo para vocês é formalizando uma série de coisas que a gente já tem usado na disciplina, tá? Nos assuntos diversos aí que a gente está trabalhando. Então eu só vou formalizar, dar nome para os bois, explicar como que é separado as coisas e tal, né? Mas não vai ser coisas muito novas para vocês. Mas uma afirmação, ela então, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, né? Porque tem algumas coisas que a gente não consegue dar valor lógico. Então, algumas afirmações a gente não consegue. Mas aquelas que a gente consegue, então elas são compostas por proposições, tá? Então, eu vou ter basicamente uma proposição de hipótese e uma proposição de tese, que a gente costuma simplesmente chamar de hipótese e de tese, tá? Alguns livros, vocês podem olhar em alguns livros que for tratar puramente de lógica, vai chamar de premissa e consequência, coisas desse naipe aí, tá? Mas em suma é isso aí. E que a gente aqui, eu optei por conversar com vocês, usar uma terminologia um pouco diferente, né? E que a gente está chamando aqui de dados de entrada, e aqui de resposta. Tá? Ou simplesmente entrada e resposta, né? Como a gente tem anotado aí, é entrada de dados, que a gente sabe que é a entrada de dados, entrada e resposta, tá? E aí o que acontece? Acontece que a nossa afirmação, então, ela é composta, ela é construída. Como que é a construção dela? A construção dela é tá gravar de novo, voltando depois da nossa querida tela azul do Windows. Vamos lá. Vamos apresentar tela inteira. Aqui. Vamos ver o que ele conseguiu salvar aqui pra mim, né? Salvou tudo. Beleza, vamos lá, vamos continuar. Então eu estava dizendo sobre a questão da afirmação, que eu posso classificar ela, que ela tem valor lógico, ou verdadeiro ou falso. E que daí ela é composta por proposições, tá? E a estrutura de uma afirmação, então, que tem daí então essa característica que a gente está olhando aqui, de poder classificar como verdadeira ou falsa. Então a estrutura, as proposições que formam ela, como que elas estão acopladas entre si, né? Então a gente vai ter a entrada, que tem que ser levada na resposta. Da mesma maneira, a proposição de entrada, a gente também chama ela de hipótese. Como eu já comentei aí para vocês, hipótese. E essa hipótese tem que ser levada na tese, que é a resposta. Então, basicamente
Uma vez que ocorre a hipótese, então, se for verdade esta afirmação que está aqui escrita, né? Então, a gente tem aqui uma afirmação. Então, se esta afirmação aqui e aqui embaixo é só uma maneira diferente de escrever a terminologia, o nome das proposições, a proposição entrada, a proposição resposta, também posso chamar de hipótese ou tese, tá? Então eu estou imaginando que ela tem valor lógico 1, valor lógico 1, né? Então, quer dizer, se elas são verdadeiras, então toda vez que ocorrer a entrada, toda vez que eu me deparar com uma proposição e ela for exatamente a entrada desta afirmação que eu tenho aqui, então eu posso imaginar que a resposta irá vir por consequência, ela irá acontecer, tá? Então é uma forma de eu escrever um teorema, um lema, uma propriedade, enfim, tá? E que carece de ser demonstrado, ou seja, para a gente poder usar... Isso aqui é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que eu vou encaixando com outras coisas para poder construir algo mais complexo, né, do ponto de vista matemático. Tá? Então eu vou construindo várias pecinhas dessas daqui, e daí eu posso juntar uma com a outra e tal, até eu ter algo mais complexo. Bom, legal. Só que para eu poder usar essa pecinha ser válida de uso, eu preciso então demonstrar que ela realmente tem valor lógico 1. Então, ou seja, eu tenho que pensar, toda vez que eu tiver essa entrada, eu vou ter a tal resposta que eu estou esperando. Toda vez que eu tiver a tal hipótese aqui, eu vou ter a tese que eu estou imaginando ter, tá? No final. Então tá. Então a gente precisa ter um mecanismo, uma argumentação lógica que faça sentido para fazer isso daí ser verdadeiro. Ok. Qual é a maneira mais natural de eu pensar isso daí? A maneira mais natural de eu pensar, o mecanismo mais natural de se pensar disso daí é... se eu pensar, por exemplo, do ponto de vista algorítmico, né, eu vou pensar assim, ó, passo 1, eu vou pensar em argumentações verdadeiras, né, logicamente verdadeiras. Então, argumentações lógicas que sejam verdadeiras. Tá? O que significa lógicas e que sejam verdadeiras? Significa uma argumentação aqui, significa que eu estou fazendo uma série de afirmações que são capazes de ser classificadas do ponto de vista lógico, ou seja, que podem ser classificadas como verdadeira ou falsa, e neste caso eu as classifico como verdadeiras. Então são afirmações, né, que eu escrevo que eu já sei que tem valor lógico 1. Pode ser uma coisa desse naipe aqui, ó? Pode. Tá? Uma propriedade que tem entrada e resposta aqui nessa argumentação, para você começar a fazer uma argumentação para responder a isso aqui, pode ser uma outra entrada e uma outra resposta? Pode, não tem problema. Tá? Pode ser uma outra pecinha para poder ajudar na comprovação dessa pecinha aqui? Sim, pode. Tá? Beleza. Tá? E isso aqui, em geral, galera, a gente tem que fazer de uma maneira mais objetiva, mais sucinta, mais reto e direto possível. Sem ficar floreando muito. Essas coisas lógicas, elas são muito assim, reto e direto, é papum. Tá? Não tem que ficar floreando, fazendo a volta lá do outro lado para chegar no ponto que precisa. Pelo contrário, tem que ser uma coisa bem reto e direto, simples, papum. Tá? Bom, então vai, aí você evolui isso daí, do ponto de vista de algoritmo, por exemplo, evolui até um certo passo, que eu vou chamar de passo K, tá? Em que neste passo K, você, além de argumentações, além dessas argumentações lógicas verdadeiras que você vai ter lá dentro daquele passo, você veio evoluindo, né? Veio fazendo argumentos. Pode ser conta, professor? Pode ser conta. Pode ser uma equação matemática? Pode ser uma equação matemática.
Então uma equação matemática é vista como uma argumentação lógica verdadeira. Se ela estiver correta, a conta, sim, ela é uma argumentação lógica verdadeira. Tá? Então você vai ter lá argumentações lógicas, tá? Verdadeiras. E em algum momento eu preciso aqui acrescentar. Então estou colocando um sinalzinho de mais ali, que significa que eu estou colocando a mais. Tá? O que eu estou colocando a mais aí? Estou colocando a mais a hipótese. Que hipótese, professor? Ou a entrada. Mas qual hipótese? De qual argumentação? Qual que é esta daqui, ó? Esta entrada, esta hipótese. Que eu estou querendo fazer a demonstração. Então eu tenho uma afirmação lógica que eu espero ser verdadeira. Eu estou aqui mostrando aqui como é a estrutura da demonstração. Você pode começar com argumentações lógicas verdadeiras, você vai fazendo conta, vai alterando essas argumentações, juntando com outras e etc, 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 até que chega o momento que você se vê em condições de adicionar ali a hipótese, tá? Bom, ô professor, eu posso começar com a hipótese de cara? Muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes o primeiro passo nosso é a hipótese, tá? E a hipótese, nesse caso, eu estou admitindo, então, que ela é uma argumentação verdadeira. Sim. Tá? E aí eu tenho que chegar na minha resposta. Porque se eu conseguir fazer isso, então, eu fui de passos lógicos, né? Argumentações verdadeiras, até chegar na tese. Tá? O que significa que eu consigo, então, meio que transformar a minha entrada de dados na resposta. Tá? Bom, enfim, isso daí vai evoluindo até eu chegar num passo N da vida, e nesse passo N da vida o que eu vou ter nele lá é a tese ou a resposta. Bom, e aí isso está feito de forma algorítmica, que a gente entende bem, né? Mas a gente pode fazer isso aqui de uma maneira poética, tipo assim, seja tal coisa, talalá. Desta forma concluímos como fulano concluiu em 1900 e Guaraná com rolha no seu artigo de não sei o que tal coisa vale. Você pode ser poético assim, se você quiser. Ou simplesmente ir reto e direto no que precisa, passo a passo. O que importa é que cada um desses passos aqui, ó, eu estou admitindo que eles têm argumentações lógicas verdadeiras para eu chegar na tese. Porque daí se eu chegar na tese, se eu partir da hipótese, ou se em algum momento, tendo só argumentações lógicas verdadeiras, eu inseri em algum passo a hipótese e a tese apareceu lá no último passo, então significa que esta hipótese é levada nessa tese, ou que a entrada é levada na resposta. Tá? Por meio desses passos aí. Ok? Então tem que ser passos genéricos, né? Passos que eu posso reproduzir em qualquer circunstância, tá? Bom, então veja bem. O que é que caracteriza esta formatação aqui de demonstração? Essa aqui a gente chama então de demonstração direta. Então isso aqui é o que a gente chama de demonstração direta. Lembrando que eu posso não ter estas argumentações lógicas verdadeiras aqui anteriormente. Eu posso, no passo 1, ter direto simplesmente a entrada, que é a hipótese. E daí, do passo 1 até o passo N, vai evoluindo com argumentações lógicas verdadeiras, até que eu chego na tese. Puramente a tese. Tá? O que a gente deve observar, então, desse processo aqui? O que a gente deve observar desse processo aqui que nos chama a atenção é a posição onde encontra-se a tese. A tese encontra-se no último passo do algoritmo. Ela não pode estar em outra posição. A tese tem que aparecer apenas na última etapa das minhas argumentações.
A tese, de forma nenhuma, a tese pode aparecer antes. Ela tem que aparecer no último passo. Isso é o que mais ressalta, é o que mais chama a atenção. E é isso que deve ser obedecido. Tá? O resto são só argumentações lógicas verdadeiras e isso você vai ter que se valer da sua criatividade, do seu conhecimento de vários assuntos, de várias coisas, para poder transformar uma série de argumentações em outras até você chegar aqui na tese. Não existe um único algoritmo que faz isso ser levado nisso. Tá? Você pode ter mais de um tipo de demonstração, então você pode ter mais de um algoritmo que resolve lá o seu problema, tá certo? Então, por exemplo, eu posso começar com uma certa argumentação lógica verdadeira e uma outra pessoa nem usar ela, nem sequer tocou nela e já começou na hipótese e conseguiu chegar na tese, porque ela fez um outro mecanismo. Tá? A partir daqui da hipótese para frente, ela usou uma outra argumentação que eu nem imaginava que pudesse usar, porque eu não tinha o conhecimento. Entende? Eu tinha o conhecimento que me permitiu trabalhar aqui com algumas coisas iniciais, juntar a hipótese e com o meu conhecimento limitado, vamos dizer assim, cheguei na tese. Mas cheguei. Tá? Aí uma pessoa que tem, além daquilo que eu conheço, um conhecimento, né, mais avantajado, então ela consegue, por exemplo, saiu da hipótese, fez mais umas poucas continhas e já chegou na tese. É um outro algoritmo, é uma outra forma de resolver o mesmo problema. Tá? Qual que está mais certo, qual que está mais errado? Os dois estão corretos, tá certo? Isso vai depender muito de como você está usando esta ferramentazinha aqui. Às vezes essa ferramenta você está usando ela no meio de uma implementação. Então depende de como que são essas contas que estão aqui, nessas argumentações aqui. Às vezes uma vai ser mais vantajosa de ser usada do que outra. Por quê? Porque vai consumir menos tempo do que outra. Entendeu? Então tem coisas desse tipo aí que pode acontecer. Tá? Então, mas é isso, uma demonstração, no caso direta, nada mais é do que um algoritmo, que você descreve passo a passo o que você está fazendo. Em um algoritmo, vocês sempre estão fazendo coisas que são logicamente verdadeiras, senão vai dar pau. Né? Bom, ok. E basicamente é isso que a gente faz o tempo todo. Tá? Tem algum outro tipo de demonstração, professor, que a gente possa fazer e tal, que fuja um pouco dessa formatação aí que a gente está vendo? Tem um tipo. Tem um tipo que tem mais 3 tipos. Né? Então vamos lá ver. Primeiro tipo, como que é? Demonstração por contradição. Então vamos ver como que funciona essa história da demonstração por contradição. Olha só. Bom, a gente tem então a hipótese, ou melhor do que isso, a gente tem a entrada que a gente pode também chamar de hipótese, né? E isso aqui é uma proposição. Sei lá, poderia chamar de proposição P1, por exemplo. Tá? Ok. E aí eu tenho a tese, que é a resposta. E que eu poderia chamar de proposição 2, por exemplo. Tá? Ok, então vamos montar uma tabela aqui. O que é a tal da tabela lógica, tabela de valores lógicos? Nada mais é do que eu examinar as possibilidades lógicas das proposições. Tá? E aí lembrar que 1 e 1 é 1. 0 e 1, né? Então o E, ou o chapeuzinho, né? Que é o conectivo do E lá. Então o OU e o Vzinho, que é o conectivo do OU. Então vocês já viram isso daí com Eliezer, né? Então como é que é? Vamos só, não vou nem me preocupar muito com isso aqui, vamos só ver aqui bem rapidamente. Ó. Então o que é, se eu tiver P1, P2. Então eu tenho aqui, qual a possibilidade? P1, 1. E aí, para 1, pode ser 1 ou pode ser 0, 2. O P2. Mas P1 também pode ser 0, falso. E sendo falsa, ou vai ser 1 ou vai ser 0,
P2. Então 1 e 1 vai ser 1. Toda vez que tiver um 0 para o E, vai ser 0. Então, falso. E o OU? O OU, se tiver 1, então é 1. Só vai ser falso se os dois forem falsos. E com isso você monta as portas lá, as outras portas, NOR, NAND, usa a inversão, enfim, faz um monte de coisa errada, né? Tá, então vamos ficar com isso aqui por enquanto, que é o que vai nos impactar aqui agora, tá? Muito bem, então, com isso daí em mente, tá? Com essa coisa toda aqui em mente, o que a gente faz aqui? A gente vem aqui e vamos analisar o seguinte, ó. Então, isso aqui pode ser 1 e a outra aqui 1. Isso aqui pode ser 1 e daí a outra aqui 0. Proposição, né? Essa primeira proposição ela pode ser falsa e aí pode ser 1 aqui ou pode ser 0 aqui. Ok, beleza. Então, o que a gente vai analisar aqui agora é como é que vai ficar, né? A gente vai escrever aqui a implicação, que é P1 ou a hipótese ou a entrada implica em P2 ou a hipótese ou a entrada. Bom, então vamos lá. A minha hipótese e a minha tese, elas têm valor lógico 1 e 1. Beleza, se tem valor lógico 1 e 1, eu vou pensar que essa afirmação minha aqui tem valor lógico 1. Aí a minha hipótese tem valor lógico 1 e eu estou esperando ocorrer aqui a tese, não ocorre, é falso. Então, é falso. Agora aqui, ó, a entrada é falsa. A entrada é falsa. Se ela é falsa, tudo pode acontecer com a tese, né? Pode ser 1, pode ser 0, não importa o que acontecer aqui. Eu vou considerar que isso aqui então agora é 1 e 1, é verdadeiro, tá? Porque aqui, mas por que, professor? Porque aqui normalmente vocês enroscam. Isso aqui eu já expliquei uma vez para vocês. Aqui sendo falso, tanto faz isso aqui ser 1 ou ser 0, que a resposta aqui vai ser verdade. A afirmação, aqui eu estou olhando a afirmação. Eu estou olhando a formação de P1 com P2, tá? E como que se relaciona P1 com P2. Então isso aqui é uma afirmação. Essa afirmação é verdadeira. Tá? Por que é verdadeira? Porque 0 e 1, ou 0 e 0, tá correto, é isso aí que vai acontecer. A única coisa que vai falhar aqui é quando tiver com certeza a hipótese acontecendo e aquilo que eu estou esperando aqui não acontece. Aí lascou. Agora, se isso aqui é falso, então tá correto. Isso aqui ser 1 ou isso aqui ser 0, tá correto. Tá? Bom, agora, com isso daí, a gente destaca aqui então esse caso aqui. Ó. A gente olha para esse caso. E aí, olhando para esse caso aí, a gente percebe o seguinte. Ó. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu quero provar que a minha afirmação... Eu vou montar uma forma artificial aqui de fazer uma demonstração. Com essa tabela de conectivos, essa tabela lógica aqui na mão, eu vou montar então uma estrutura de demonstração que vai se basear nessa linha que eu destaquei em amarelo. Porque essa linha que eu destaquei em amarelo, o que é ela? Se eu estou pensando assim, alguém chega para mim e me dá a afirmação lá, fala, quero que você prova isso aqui. Então beleza, então vamos pegar aquilo lá. Então essa aqui é a afirmação que eu estou interessado em provar, tá? Bom. E que eu, em princípio, estou supondo que ela realmente é verdadeira. Então, quando eu me proponho a fazer isso aqui, ó, demonstração. Passo 1. E aí eu coloco lá no passo 1, hipótese.
E aí eu tenho que ir para o passo 2 com argumentações lógicas verdadeiras. Até eu evoluir, o que eu estou esperando fazer nessa demonstração? É isso que eu estou escrevendo, tá? Até eu evoluir para um passo N final, que vai ser a minha tese. Ok, então basicamente é isso que é o que a gente viu aqui, ó. Essa estrutura aqui, tá? Ok, então eu estou pensando nisso daí, tá? Beleza. Então isso daí, porque eu estou inicialmente considerando que o valor lógico desta afirmação aqui é 1. Tá certo? Bom, então tá. Então, sendo assim, mas o professor não pode ser 0? Pode. Pode. Como é que eu faço então para mostrar que ele é falso isso aqui, professor? Então, olhando essa tabela lógica, a gente agora descobre. Né? Se eu conseguir um exemplo em que... Então, eu vou lá e eu tenho um exemplo em que P1 vale 1 e P2 vale 0. Então, P1, que é a hipótese, ou a nossa entrada de dados, tem valor lógico 1 e P2, que é a nossa tese, que é a nossa resposta, tem valor lógico 0. Tá? Então eu pego um exemplo disso daqui, desta afirmação. Isso aqui é um exemplo da afirmação, tá? Um exemplo. Então, uma situação particular. Ó, para essa entrada aqui que satisfaz aqui as condições, essa tese que satisfaz as condições, o que eu tenho? A hipótese tem valor lógico 1 e a tese tem valor lógico 0. Vale a hipótese, mas não vale a tese. Então, isso é um exemplo de que isso aqui não acontece, porque isso aqui, se isso aqui eu tenho esse exemplo, se esse exemplo aqui existe, então isso aqui existe. Se isso aqui existe, então essa afirmação tem valor lógico 0. Não é 1 e 1. Não é nesses casos, não são esses casos aqui. Tá? É esse o caso aqui, porque ó, a minha afirmação, o que a gente tem que pensar? A minha afirmação, ela vai ter valor lógico 1 ou valor lógico 0. O único caso que ela tem valor lógico 0 é esse aqui. Então, se eu conseguir, matou. A minha afirmação é falsa. Porque ela não vai poder ser nem isso aqui, nem isso aqui, nem isso aqui. Agora, se eu tentar encontrar esse exemplo e eu não conseguir encontrar esse exemplo, então a grande chance dela ter valor lógico 1. Ou seja, eu vou ter que provar essa situação e essa situação. Quer dizer, eu vou ter que verificar a afirmação neste caso, neste caso e neste caso e concluir que, chuchu, beleza, está funcionando direitinho. Qual é a maneira de eu fazer isso? A maneira de eu fazer isso, como eu tenho aqui vários casos, né? Então a maneira de eu fazer isso aí é usando uma demonstração. Tá? Para fazer o valor lógico 1. E aí como é que vai funcionar? Vai fluir daquela forma que eu já expliquei no começo aí da nossa conversa. Joga a hipótese aqui no primeiro passo do algoritmo, evolui e vai ter a tese no final. E o importante, isso que é o importante, aqui é o único lugar no meu algoritmo onde vai aparecer a tese. Ela não vai aparecer em nenhum outro lugar. Se aparecer, seu algoritmo tá top, tá ferrado, não vai funcionar direito. Ele tem um problema de lógica fudido, tá? Esse aí é que é o problema, esse aí é que é o fato, tá? Se você pegar essa tese e colocar em algum passo aqui no meio e botar esse algoritmo para rodar no computador, vai dar merda, vai dar top, tá? Não vai funcionar, vai dar pau. E aí você vai procurar, não vai achar o erro porque vai estar lá tudo rodando, vai executar e tudo. O erro vai ser um erro de lógica, vai ser um erro, um dos mais chatos de você encontrar. Porque se comeu bronha na hora de tu fazer teu algoritmo. Você botou a tese no meio lá do teu algoritmo, você não podia ter feito isso. Tá bom? Por isso que erro de lógica, às vezes quando você está aprendendo, o erro de lógica é um erro assim que você, é foda encontrar o erro de lógica. Por quê? Porque você, né, bobeou, comeu bronha. Você botou a tese no lugar que não devia, né? Aí fodeu, tá? Bom, então tá. Então, baseado nisso aí agora, a gente já viu que tem a demonstração direta, que é essa que está aqui, que eu fiz. Agora, e se eu tentar, professor, não conseguir? Então a gente vai tentar fazer de uma outra maneira. Qual é essa maneira? Então vamos lá.
Então aqui vamos tentar fazer de uma outra forma, tá? Uma outra tipo de demonstração. Então, demonstração. Bom, então vamos lá. Como é que eu vou fazer essa outra demonstração? Eu vou fazer o seguinte, ó. Então eu quero provar esse 1, esse 1 e esse 1. Então esse cara aqui não está acontecendo. Isso aqui não acontece. Então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou supor que isso aqui acontece. Como assim, professor? Eu vou supor que 1, 0 tem valor lógico 1. Vou supor isso. Então como é que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer assim, ó. Eu vou pensar assim. No primeiro passo, do mesmo jeito que eu pensei aqui, ó, que eu poderia começar com argumentações lógicas verdadeiras, eu vou fazer aqui também. Vamos supor que eu seja um ser não tão... uma pessoa que não tem tantas informações na mão, e aí eu preciso fazer um pouco mais de conta, então eu começo aqui com argumentações lógicas, evidentemente que sejam verdadeiras. Beleza, aí eu vou fazendo conta com argumentações lógicas até eu chegar num passo K da vida, e lá eu vou ter as minhas argumentações lógicas verdadeiras e vou colocar junto justamente esse exemplo, que na verdade este exemplo a gente chama ele agora então de, na verdade ele é, esse exemplo que agora ele vai funcionar como um contra-exemplo, né? Então isso aqui na verdade é um contra-exemplo, tá? Quando eu assumir que isso aqui é verdade numa situação em que não é. Bom, mas de qualquer forma, eu vou pegar esse exemplo, vou tirar ele dali, ó, e vou trazer para cá, e aí vou colocar aqui, ó. Então, hipótese, melhor, proposição 1, né? Proposição 1, hipótese e entrada. Isso aqui com valor lógico 1, tá? E aí, e a proposição 2, a tese, que é a tese, que é a resposta, com valor lógico 0, tá? Pô, mas como é que eu faço isso, professor, de colocar a hipótese com valor lógico 1 e a tese com valor lógico 0 e tal? Como é que você vai fazer isso aqui? Você vai fazer assim, ó. Para você juntar aí. Este cara aqui, ó, ele vai vir aqui P1. E aqui vai vir a negação de P2. Tá? Então, você vai pensar assim, vale, porque é assim, ó, o que você está imaginando aqui, ó? Você está imaginando assim, ó. Esse cara aqui, vamos raciocinar, então você está tentando encontrar esse exemplo e você não conseguiu esse exemplo aqui de jeito nenhum. Então há grande chance de ser verdadeiro. Aí você tentou fazer a demonstração direta e não conseguiu. Aí você volta a tentar encontrar algum exemplo, você tenta e não consegue. Aí você olha de novo a sua demonstração direta, tenta ver se você consegue fazer alguma coisa mais, não consegue. Então você pensa, vou fazer de um outro jeito essa demonstração, para provar que tem valor lógico 1. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, meu raciocínio lógico, então, meu argumento, ó, de mecanismo de demonstração. Bom, eu estou imaginando que tem valor lógico 1, porque eu estou tentando achar o exemplo, eu não estou conseguindo. O exemplo que funciona isso aqui, que isso aqui tem valor lógico 1 e aqui tem valor lógico 0, lógico. Então isso aqui é um contra-exemplo
da minha afirmação. Tá? Isso aqui contradiz a minha informação. É contra-exemplo porque ele contradiz a afirmação. Ou seja, você achou um exemplo que vale a hipótese, mas não vale a tese. Beleza, então tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Para eu negar isso aqui, para isso aqui ter valor lógico, para eu imaginar que isso aqui tem valor lógico, então vai valer a hipótese e não vai valer a tese, porque a tese tem valor lógico 0. Para poder aqui funcionar direitinho, então vai ter a hipótese e não vai ser a tese. Se a tese está valendo 0, ela vai valer 1. Então vai ser 1 e 1 e vai valer 1. Beleza, vou pensar assim, desse jeito simples. Vou jogar para essa situação aqui de cima. Professor, você podia jogar para de baixo aqui? Podia, aí é um outro jeito de demonstrar. Mas eu vou jogar na de cima, tá? Então eu vou pegar a hipótese e vou pegar a negação da tese. Isso vai ficar agora a 1 aqui, ó, e o 1 aqui. Isso vai sair de 0 e vai virar 1 aqui. E aí eu vou admitir então que isso é verdade, que 1 e 1 aqui, então 1 e a negação de 1, que é 0, de 0, que é 1, então hipótese e a negação da tese, isso vai ser verdade. Tá? Então, beleza. Então é o que eu vou fazer. Tá? Então a negação, como aqui é 0, a negação de P2, ou da tese, ou da resposta, isso aqui agora vai passar a ter os valores lógicos disso daí vão ser, então, 1 e 0. E 1. Tá? Então é o mecanismo agora que eu estou trabalhando. Ó, esse aqui. Tá? Então eu vou somar. Aqui, em vez de eu somar a hipótese e a tese, eu vou somar a hipótese e a negação da tese. Porque se eu somar isso aqui, ó, isso aqui tem valor lógico 0. Agora isso aqui não, isso aqui tem valor lógico 1. Beleza? Bom, então é com esse de baixo aqui que eu vou somar as minhas argumentações lógicas verdadeiras. Então, na verdade, isso aqui, em vez de fazer aquilo ali que eu estava fazendo ali em cima, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou vir, passo cada vida, argumentações lógicas verdadeiras, mais a hipótese e a negação da tese. Ok? Ok, beleza. Com isso, se for realmente verdade a minha afirmação, significa que eu inseri algo aqui que na verdade é falso. Mas, como eu estou imaginando diferente, então eu estou imaginando que isso aqui é verdade. Bom, então vou continuar fazendo conta. Lá no passo N da vida, se eu estiver errado, o que eu tenho que encontrar? Uma tremenda besteira, um grande absurdo. E esse absurdo pode ser de qualquer natureza, tá? Então, o absurdo vai aparecer no último passo da minha demonstração, da minha nova estrutura de algoritmo, tá? Então agora eu tenho uma demonstração que a gente chama, um processo de demonstração que a gente chama por redução a absurdo. Então, esse processo aqui de demonstração por redução a um absurdo. Ok? Bom, então a gente tem então dois processos agora que a gente já conhece de demonstração. Um que a gente faz aqui, que a gente viu que é a demonstração direto, pego a hipótese e levo na tese fazendo um monte de argumentações verdadeiras, um monte de contas, entendeu? Tal. Eu posso começar com contas e de repente eu coloco a hipótese no meio delas e daí concluo a tese no último passo, e é só no último passo que vai aparecer a tese. Tá? Ou então, por meio de uma demonstração por redução ao absurdo, que é uma coisa um pouco artificial, mas que eu estou me valendo de um argumento lógico bastante coerente.
Ou seja, eu começo com argumentações verdadeiras e lá pelas tantas eu pego num determinado passo argumentações lógicas verdadeiras e junto com ela a hipótese e a negação da tese, a entrada e a negação da resposta da minha afirmação. Tá? Então P1 e a negação de P2. Junto. E aí eu estou imaginando que isso daí é verdade. Bom, então, aí eu penso assim, se é verdade, ok, continuo fazendo conta. Se eu chegar num grande absurdo, a única coisa estranha que tem nesse algoritmo meu aqui é justamente o quadradinho que eu coloquei do contra-exemplo. Eu coloquei aqui, ó, o contra-exemplo. Isso aí é o contra-exemplo da minha afirmação. E aí, porra, se esse contra-exemplo, então, não podia estar aí, né? Quer dizer, ele tinha que estar aqui com qual valor lógico? O valor lógico 0. Porque se eu cheguei num absurdo, eu cheguei nesse absurdo porque eu admiti que esse cara aqui tem valor lógico 1. Então qual é o valor lógico dele? 0. Ele não pode ter valor lógico 1. Porque se ele tiver valor lógico 1, eu chego numa grande besteira. Então ele não pode ter valor lógico 1, porque todo o resto são argumentos verdadeiros que eu não tenho o que discutir sobre eles. E esse é o ponto, tá? A única coisa aqui que é uma incógnita para mim, vamos dizer assim, no meio desse algoritmo todo, é esse quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui é uma incógnita, porque na verdade eu pus ele aqui com valor lógico 1, mas ele na verdade era valor lógico 0. Tá? E eu só pude pôr ele aqui com valor lógico 1, porque eu estou considerando todo mundo aqui com valor lógico 1, eu assumi que isso aqui tem valor lógico 1, cheguei numa besteira. Então a besteira é porque esse cara tem valor lógico 0. Ô professor, então se você pegar este retângulo e colocar no lugar desse aqui, então você não vai chegar em uma besteira. Não vai. E eu vou chegar no quê? Faça a menor ideia. Você vai ficar o tempo todo fazendo conta eternamente. Contas que são verdadeiras, entendeu? E se eu chegar na tese? Se você chegar na tese, meu amigo, aí você demonstrou. Mas aí se você fez isso, meu amigo, então você consegue sair da hipótese e chegar na tese. Então é melhor apagar tudo que você fez, começar da hipótese e chegar na tese. Tá? Bom. Então, aqui até então a gente tem dois processos de demonstração, tá? Demonstração direta e a demonstração por redução a absurdo, que elas são bem diferentes entre si, embora elas evoluam passo a passo, né? Mas o passo a passo é diferente, a forma de trabalhar é diferente, tá? Porque aqui, ó, se vocês forem analisar, é assim, ó, argumentação lógica e mais alguma coisa, e aí eu chego naquilo que eu preciso, que no caso aqui é um absurdo, né? Ok. O outro caso lá, esse aqui, demonstração direta. Argumentação lógica verdadeira, mais alguma coisa, no caso aqui há alguma coisa aqui, o retângulozinho aqui trata-se da hipótese, e aí eu tenho que chegar lá no final na hipótese, na tese, tá? E é o único lugar onde ela vai aparecer, tá? Então, tudo bem, então essencialmente você tem assim, ó, vários passos com argumentações lógicas verdadeiras. Num deles, no meio do algoritmo, você joga um treco lá. Que treco que você joga? A hipótese. Junto naquele passo lá que você tem de argumentos lógicos, você joga a hipótese. Ao fazer isso, você vai lá no último passo do algoritmo e você detecta que agora tem a tese lá no final. Beleza. Outro processo lógico que a gente tem aqui de demonstração é mesma coisa. Você tem um algoritmo, você tem uma série de argumentações lógicas verdadeiras, passo a passo. Aí você vai numa delas lá no meio e você joga um breguetinho lá. O que você joga lá? Você joga a hipótese e a negação da tese. Tá? Então você está colocando o contra-exemplo ali. Tá? Como esse contra-exemplo não existe, mas você está pondo ele lá como se existisse, então você vai lá no final do algoritmo agora, o que você vai detectar lá? Uma grande besteira, um grande absurdo. Tá? Beleza, e esse grande absurdo, você só detectou ele por quê? Porque você colocou num passo lá no meio do algoritmo, lá você jogou um trequinho lá que fez com que desse o absurdo. Qual foi o trequinho?
Você jogou o contra-exemplo. Ah, então esse contra-exemplo não existe. Então o valor lógico desse contra-exemplo é 0. Se ele é 0, ele não existe, significa que as outras 3 situações é igual a 1, significa a tua afirmação, então. Porque se isso aqui não existe, então o que existe é isso, isso ou isso. Então, sua afirmação é verdadeira por redução a um absurdo. Tá? Ok. Perguntas. Porque daí eu vou encerrar a nossa conversa aqui agora. E vou... Daí amanhã a gente vai continuar a partir desse ponto aqui para eu falar das outras formas de demonstração que tem. Que uma delas é uma variação da primeira. E depois a gente tem a indução. E ainda tem a demonstração por vacuidade. Tá? Mas essa aí é uma que a gente não usa muito. Então, tipo assim, dúvidas sobre o processo de demonstração direto e o processo por redução absurda. Alguém tem alguma dúvida? É que isso aqui, na verdade, a gente já conversou sobre isso aqui, né? Eu estou só formalizando e reforçando para vocês, tá? Sem dúvidas? Então deixa eu fazer uma outra pergunta agora. Então, ó, vou parar a gravação. Então fechamos a nossa aula, fechamos a nossa conversa.